Imagine um dia diferente de todos os outros. Você acorda não com o calor suave do sol da manhã, mas com um calor opressor e sufocante que já se infiltrou por cada fresta e canto da sua casa. O ar está denso, pesado e carrega um cheiro estranho e metálico. Lá fora, o mundo está estranhamente parado. Não há pássaros cantando, nenhum zumbido distante de tráfego. Apenas um silêncio profundo e cintilante enquanto o termômetro sobe implacavelmente. Ele passa dos 40 graus Celsius, depois 50, e continua sua ascensão para um reino anteriormente confinado aos nossos medos mais profundos. Este é o dia em que o mundo atinge 60 graus Celsius, uma temperatura na qual a vida, como a conhecemos, começa a desmoronar. É um momento de acerto de contas, um delírio febril planetário que se tornou realidade. Esta não é uma cena de um planeta distante e inóspito. É um futuro potencial para o nosso próprio. Um futuro onde o próprio ar que respiramos se torna uma ameaça, e o Sol, nossa fonte de vida, se transforma em um adversário. O calor não é apenas um número em uma tela, é uma força física, pressionando tudo. Ele distorce as formas familiares do nosso mundo, transformando o solo sólido em uma miragem, e céus claros em um domo nebuloso e ameaçador. O simples ato de sair se torna um ato de extrema coragem, uma aposta com sua própria sobrevivência. Neste dia, a humanidade prende coletivamente a respiração, não apenas do calor sufocante, mas da incerteza aterrorizante do que virá a seguir. O silêncio do mundo é talvez a parte mais inquietante. Como nosso mundo poderia, afinal, atingir uma temperatura tão aterrorizante? Isso não aconteceria da noite para o dia. Seria o culminar de uma tempestade perfeita. Começa com algo que os cientistas chamam de domo de calor. Imagine uma enorme tampa de ar de alta pressão sobre uma vasta região, aprisionando o calor do Sol. Essa tampa impede que o ar quente suba e impede que o ar mais frio entre. O calor não tem para onde ir. Ele se acumula, dia após dia, reciclando e intensificando-se, transformando continentes em fornos colossais. Mas para virar um fenômeno global, algo mais é necessário. É aqui que um super El Niño poderia entrar. O El Niño é um aquecimento natural do Oceano Pacífico, que pode alterar drasticamente padrões climáticos no mundo todo. Uma versão superpotente, amplificada pelo aquecimento global, poderia desencadear domos de calor simultâneos e persistentes. América do Norte, Europa, Ásia. Os oceanos, que absorveram mais de 90% do excesso de calor, liberariam essa energia de volta para a atmosfera, adicionando ainda mais combustível ao fogo. Seria um ciclo de feedback planetário. O ingrediente final é o estado da própria Terra. Nossos corpos são máquinas magníficas finamente ajustadas, mas projetados para operar dentro de uma faixa de temperatura muito estreita. A 60 graus Celsius, esse projeto é levado além dos limites. A ameaça imediata é a insolação. Normalmente nos resfriamos suando. O suor evapora e retira calor da nossa pele. Mas em um calor extremo e alta umidade, o suor não evapora. Nosso sistema de resfriamento interno falha. A temperatura central começa a subir descontroladamente até 40 graus Celsius. Este é o momento em que nossa maquinaria interna começa a falhar. Quando a insolação se instala, é uma falha sistêmica catastrófica. Proteínas e enzimas começam a desnaturar. Elas cozinham, como a clara de um ovo na frigideira. Esse dano celular se espalha pelos órgãos. Cérebro, especialmente vulnerável. Confusão, delírio, convulsões. Rins, podem falhar por excesso de esforço. Coração, forçado a bombear mais, sob imenso estresse. Pode levar à parada cardíaca, colapso rápido e brutal de dentro para fora. Nossas cidades modernas, esses grandes monumentos à engenhosidade humana, começariam a ceder e a quebrar sob a pressão de uma onda de calor de 60 graus. As próprias bases de nossas vidas urbanas são construídas sobre suposições de um clima estável.
suposições que seriam estilhaçadas. Olhe para as estradas. O asfalto preto que pavimenta nossas ruas é um excelente absorvedor de radiação solar. Nessas temperaturas, ele amoleceria, tornando-se pegajoso e maleável como um caramelo quente. Veículos pesados afundariam no asfalto, criando sulcos profundos e tornando as estradas intransitáveis. As juntas de dilatação em pontes e viadutos, projetadas para variações normais de temperatura, seriam levadas além de sua tolerância, fazendo com que as estruturas se deformassem e potencialmente falhassem. A rede elétrica, a força vital de uma cidade moderna, enfrentaria uma crise em uma escala sem precedentes. A demanda por eletricidade dispararia, já que cada ar-condicionado funcionaria na capacidade máxima. Ao mesmo tempo, a capacidade da rede de fornecer essa energia diminuiria. As linhas de energia, feitas de metal, cedem à medida que aquecem e se expandem, aumentando o risco de tocar em árvores ou umas nas outras, causando apagões. Transformadores, os nós críticos da rede, podem superaquecer e explodir. Uma falha em cascata se tornaria quase inevitável, mergulhando cidades inteiras na escuridão e, mais criticamente, no silêncio, à medida que os aparelhos de ar-condicionado se calariam. Os edifícios em que vivemos e trabalhamos se tornariam armadilhas. Os celeiros do mundo, essas vastas e férteis planícies que alimentam bilhões, seriam, transformados em desertos estéreis. A maioria das culturas básicas que formam a base do nosso suprimento alimentar, milho, trigo, arroz. A 60 graus Celsius, esses limites não são apenas excedidos, eles são, obliterados. Os pendões do milho que liberam pólen seriam esterilizados pelo calor, impedindo a formação de grãos. As plantas de trigo seriam queimadas antes que seus grãos pudessem amadurecer. As plantas basicamente cozinharão nos campos, suas folhas ficando um amarelo quebradiço e mortal antes de virarem pó. O próprio solo, a base viva de toda a agricultura, seria transformado. O calor intenso cozeria a camada superficial do solo, matando os micro-organismos, matando os insetos vitais que mantêm sua estrutura e fertilidade. Sem umidade para uni-lo, o solo viraria pó fino. A menor brisa seria suficiente para levantar esse pó no ar, criando vastas e sufocantes tempestades de poeira remontantes da bacia de poeira americana dos anos 30, mas em escala global. Enquanto a Terra assa, os oceanos do mundo estariam passando por sua própria transformação silenciosa e devastadora. As águas superficiais vêm aquecendo constantemente há décadas. Seriam superaquecidas pelo intenso e prolongado calor atmosférico. Isso desencadearia uma catástrofe marinha de proporções épicas. As primeiras e mais visíveis vítimas seriam os recifes de coral, as vibrantes cidades subaquáticas que abrigam um quarto de toda a vida marinha. Mesmo um pequeno aumento sustentado de temperatura faz os corais expelirem as algas simbióticas, um processo chamado branqueamento. Nestas temperaturas, o branqueamento seria instantâneo e irreversível. Recifes do mundo se transformariam em cemitérios brancos e estéreis da noite para o dia. Este calor extremo altera profundamente a química dos oceanos. A água mais quente dissolve menos gases, inclusive o oxigênio que a vida marinha precisa para respirar. Vastas zonas mortas, com pouco ou nenhum oxigênio, se expandiriam das costas ao oceano aberto. Peixes, sem oxigênio suficiente, sufocariam, levando a mortes em massa. A superfície do mar ficaria repleta de corpos de peixes e outras criaturas marinhas, testemunho sombrio da crise invisível sob as ondas. O calor também superalimentaria a atmosfera com umidade, gerando eventos climáticos de poder aterrorizante. Os oceanos superaquecidos gerariam furacões. A sinfonia do mundo natural emudeceria. Animais e plantas, finamente adaptados aos seus nichos ambientais específicos, ao longo de milhões de anos, não teriam tempo para se ajustar.
Para inúmeras espécies, uma onda de calor de 60 graus seria um evento de nível de extinção. Pássaros, com seus metabolismos acelerados, seriam os primeiros a sofrer. Eles literalmente cairiam do céu, seus corpos incapazes de lidar com o estresse térmico extremo. O ar, antes preenchido com seus cantos e movimentos, ficaria assustadoramente vazio. A intrincada dança da polinização, realizada por pássaros, abelhas e borboletas, cessaria, com consequências devastadoras para as plantas que dependem deles. Insetos, as pequenas engrenagens que fazem os ecossistemas do mundo funcionarem, enfrentariam um destino sombrio. Embora alguns pudessem se enterrar profundamente no solo para escapar do calor, muitos simplesmente assariam. A perda de polinizadores seria catastrófica, mas também seria a perda de decompositores, besouros, formigas e moscas que decompõem a matéria orgânica morta. Sem eles, o ciclo de nutrientes pararia. O mundo ficaria repleto de restos de plantas e animais não decompostos, enquanto o solo seria privado dos próprios nutrientes necessários para o início de uma nova vida. O mundo não seria apenas quente, seria estéril. Uma onda de calor global dessa magnitude não seria um evento temporário do qual a Terra simplesmente se recuperaria. Seria um ponto de inflexão, um limiar cruzado que empurraria o clima do nosso planeta para um estado novo e perigosamente instável. Uma das consequências a longo prazo mais aterrorizantes seria o despertar de gigantes adormecidos no sistema climático. Essa liberação massiva de metano desencadearia um poderoso ciclo de feedback. Esta é a definição de mudança climática descontrolada, um processo que, uma vez iniciado, pode se tornar autossustentável e impossível para a humanidade parar. Diante de tamanha devastação, seria fácil sucumbir ao desespero. No entanto, é precisamente em momentos de crise máxima que a verdadeira natureza do espírito humano é revelada. A sobrevivência exigiria uma mudança radical em nossa forma de pensar, da competição para a cooperação absoluta. A única unidade de sobrevivência seria a comunidade. A engenhosidade seria nosso maior trunfo. As pessoas desenvolveriam novas maneiras de coletar e purificar água, de cultivar alimentos em ambientes subterrâneos e climatizados e de gerar energia em escala local. O conhecimento de engenheiros, médicos, agricultores e construtores se tornaria mais valioso que ouro. Essa catástrofe forçaria um retorno aos princípios fundamentais de comunidade e propósito compartilhado. A ilusão de nossa separação da natureza seria desfeita para sempre, pois é em nossa imaginação coletiva e em nossa vontade compartilhada que reside a esperança para o futuro do nosso planeta.